Sabia que Deus pode enviar para você ainda esta semana, ainda agora, no mês de maio, facilitadores do teu destino? Sim, Deus envia pessoas que são facilitadores de destino para os seus filhos e filhas. Basta você prestar atenção no que Deus irá falar contigo no dia de hoje. Amém. Bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa que a presença do nosso Deus. Peço a você que se inscreva agora neste canal. Curta, comenta e compartilhe com 10 pessoas que também precisam ouvir esta palavra e precisam entender que Deus vai enviar para você ainda esta semana e para quem você enviar esta mensagem ou ainda este mês. E profetizo ainda mais. Em 2026, Deus vai enviar facilitadores do teu destino. Você não vira de 2026 para 2027 sem que Deus envie para você um facilitador ou os seus amigos. E quando eu digo facilitador do seu destino, não é aquela proposta indecorosa onde você vai ganhar mais enganando pessoas. Não. Deus tem homens e mulheres do coração dele que ajudam pessoas e podem te ajudar também. Não tem nada de investimentos, esses jogos digitais que só sabem tomar o dinheiro das pessoas, não. Quando Deus envia alguém para facilitar o seu destino, ele envia. É o que nós vamos aprender hoje com Raabe e Josué. Raabe, no seu tempo, era considerada como uma garota de programa, uma GP, também conhecida hoje em dia como as do Job. Para sobreviver lá dentro de Jericó, ela vendia o seu corpo, o seu tempo para alimentar seu pai, sua mãe e seus irmãos. Mas um dia, Deus colocou no coração dela e falou a seguinte coisa: hoje você será facilitadora de destino do meu povo. É só você fazer, Raabe, aquilo que eu estou colocando no seu coração, que você e toda a sua casa sairão daqui de Jericó sem que um fio de cabelo da sua cabeça caia. E sabe quem que é neto, descendente de Raabe? Rei Davi. Sim, Davi, que virou rei, ele é descendente de Raabe, meu querido e minha querida. Pare e pensa, uma atitude de uma mulher que ninguém dava nada por ela, mudou o destino da sua família, colocou no trono de Israel, de Jerusalém, reis durante muitos e muitos anos. E sabe quem que descende de Davi? O próprio Jesus Cristo. Você está entendendo? Por causa de uma mudança de atitude, de mente, Deus abençoou gerações e gerações e gerações de Raabe. Acompanhe comigo agora o que está escrito no livro de Josué, capítulo 2, verso 1. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Só para que vocês que estão aí do outro lado, que não conhecem essa história, vou dar o contexto. Deus havia tocado no coração de Josué para enviar espias, despistadamente vestidos como camponeses, que tomavam conta de ovelha no deserto. E esses 2 homens foram, mas aconteceu uma seguinte coisa. Deus havia mandado Raabe ir ao encontro desses homens. E ela se apresentou para os 2. E ela disse: durmam na minha casa, porque aqui é muito mais seguro do que vocês dormirem por aí. As pessoas conhecem uns aos outros, e se vocês ficarem aqui,
comigo e a minha família vocês vão ficar seguros. Sabe onde a casa de Raabe era? Era rente aos muros altíssimos da cidade de Jericó. E por a morada dela estar estrategicamente nos muros de Jericó, Deus usou Raabe para ser a facilitadora do destino de mais de 2 milhões de pessoas. E o que aconteceu? Durante o dia, os espias do povo de Deus, eles rondaram, observaram tudo. Eu disse tudo. Mas o que aconteceu? Desconfiaram dos dois, porque os dois estavam vestidos como camponeses, homens que cuidavam das ovelhas no campo. Mas a roupa era diferente, o modo de andar era diferente, tudo era diferente. Então os soldados de Jericó olharam e falaram: espias do povo dos hebreus, prendam. Eles correram até que chegaram na casa de Raabe. Lá eles se esconderam entre o telhado e o teto da casa. Era o terraço, só que ali havia um telhado. Eles se esconderam ali por horas, até que o clima da cidade voltou a ficar tranquilo. Raabe subiu e disse: podem descer, o clima agora está tranquilo. Acalmou tudo. E eles acharam que os homens haviam saído, porque os portões outrora ficavam abertos, outrora ficaram fechados, e eram imensos para se fechar assim com rapidez. Então eles acreditaram que os espias haviam fugido ou que eles estavam bem escondidos. Deus foi lá e escondeu estes homens, muito bem escondidos. A noite veio e eles precisavam levar informações a Josué. E o que aconteceu? Eles desceram por uma corda, cuja janela da casa de Raabe era rente aos muros, muito comum naquela época. E o que aconteceu na sequência? Eles fizeram ali uma aliança com Raabe. E eles perguntaram: o que você quer que a gente faça por você e sua família? Raabe disse que não toquem em nenhum de nós, porque como ajudamos vocês, vocês podem nos tirar desta situação. Raabe já não aguentava mais aquela situação de trabalhar vendendo o seu corpo. Ela não aguentava mais. Até que eles tiveram uma ideia. Falaram com Raabe a seguinte coisa: a corda que nós descermos aqui até lá embaixo, no dia em que formos invadir a cidade, coloque esta corda novamente. Será o sinal da nossa aliança com vocês e de Deus com vocês. Agora veja o que aconteceu entre Josué e Raabe. Veja a mão de Deus operando na vida daquela que foi a facilitadora de destino de um povo. Assim deu Josué em Josué capítulo 6, verso 25. Vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, naquela época, certo? Porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. No dia em que toda a Jericó caiu por terra, somente um lugar ficou de pé, só uma parte do muro, onde era a casa de Raabe. Sabe por quê? Durante 7 dias, o povo marchou em volta das muralhas de Jericó. Imagina, as muralhas e a cidade eram tão grandes, mas tão grandes que para você dar uma volta completa levava-se um dia inteiro. 6 dias eles deram uma volta. No 7º, eles deram 7 voltas tocando tambor e louvando ao Senhor e tocando instrumentos de corda. Tudo uma preparação no reino de Deus para que Deus operasse ali, naquele povo, naquele momento. Então Josué disse: esperai o sinal do Senhor. E ali eles pararam em frente à muralha de Jericó. De repente, Deus falou com Josué: mandai tocar tambor, mandai tocar louvores, instrumentos de corda e mandai gritai, porque agora a cidade vai cair por terra. E assim aconteceu. Quando os espias pensaram: e agora?
Raabe, será que ela vai morrer junto com a muralha caindo? Não. Deus lembrou Raabe e sua família: coloque a corda na janela. Naquele exato momento em que os homens de Deus marchavam em direção à cidade de Jericó, as muralhas começaram a cair. Raabe imediatamente colocou a corda. Ali foi o sinal. E imediatamente a marcha dos homens de Deus, a marcha do exército do Senhor em direção a Jericó aumentou ainda mais. Houve um grande terremoto e toda aquela cidade e toda aquela muralha gigantesca caíram por terra. Somente onde estava a família de Raabe sobreviveram. Você está entendendo? E com isso que aconteceu, nós lemos o que Deus fez na vida de Raabe. Tirou ela de onde ela estava, porque ela se tornou uma facilitadora de destino de mais de 2 milhões de pessoas, fazendo com que ela fosse honrada, reconhecida e respeitada no meio do povo de Deus. Para que você entenda, quando Deus coloca um facilitador de destino na sua vida, ou quando você vira um facilitador de destino na vida de alguém, Deus não vai fazer pela metade, ele vai fazer por completo. Amém? Além de tudo, ele vai honrar você, vai te colocar em um lugar de destaque. Você será respeitado, será respeitada e ninguém vai tocar em um fio de cabelo naquele que for da sua família. Preste atenção o que o apóstolo Paulo escreveu para os Hebreus no capítulo 11, no verso 31. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Raabe tinha tudo para ser aquela pessoa que poderia entregar os espias. Ela ia receber uma recompensa? Sim, mas melhor do que a recompensa é a liberdade. De que adianta ela receber uma recompensa, sendo que ela e a família poderiam ter morrido durante a invasão? Raabe não. Raabe escolheu a liberdade. Ela escolheu a fé. Ela escolheu a presença de Deus. Amém? E é isso que você tem que colocar na sua cabeça. Escolha sempre a presença de Deus. Amém? Vamos orar neste momento. Vamos clamar ao Senhor, vamos pedir a Ele que a fé de Raabe em se tornar aquela que virou a facilitadora de destino de um povo, que esta mesma fé alcance a cada um de nós e que nós também possamos ser facilitadores de destino de alguém que precisa. Feche os seus olhos e oremos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, neste momento entramos em oração, clamando ao Senhor. Primeiro, perdão pelos nossos pecados, por cada uma das nossas falhas, em o nome santo de Jesus. Sim, Pai, perdoe cada um de nós, nossos filhos, perdoe os cônjuges, aqueles que são casados, aqueles que são divorciados, aqueles que não quiseram casar, Pai, mas que estão sendo separados pelo Senhor para serem facilitadores de destino na vida de alguém, ou que estão sendo separados para receberem aqueles que serão os facilitadores de destino do Senhor para a vida deles. Pai, repreenda tudo aquilo que for fácil. Tudo, Pai, mas tudo mesmo. Tudo que vier muito fácil não é do Senhor. É o inimigo, é o adversário tentando enganar-nos, mas já sabemos que maior é o Senhor em nossas vidas. Tudo que vem fácil, Pai, vai fácil. Não foi fácil para Raabe, Pai, durante anos, vender o seu corpo em troca de migalhas, em troca de pão. Mas quando ela decidiu falar, é hoje que o meu destino e da minha família vai mudar. O Senhor foi e mudou a sorte de Raabe. Assim, Pai, nós cremos também que o Senhor vai mudar a sorte de cada um de nós em nome de Jesus. Sem olhar para trás, Pai, sem recuar. Assim nós avançaremos em espírito e em verdade,
em o nome de Jesus Cristo. Sim, Pai. Amém e amém. Queridos e queridas, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. E se você foi abençoado com esta palavra, peço a você que se inscreva aqui neste canal, curta, comenta, compartilha, envie para pelo menos 10 pessoas e seja aquele que será o facilitador de destino na vida de alguém. E quando Deus enviar os seus amigos, os amigos do Senhor, os facilitadores de destino, receba-os em nome de Jesus. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais.